pessoal, boa noite. Aqui quem fala com vocês é a professora Ingrid Cardoso, sou professora de Língua Portuguesa da Escola Irmã Célia de Nicásio. E hoje eu estou aqui me dirigindo com carinho especial aos meus alunos da zona rural. Eu não consigo chegar até você pelo WhatsApp, pela internet, então estou aí indo pelas ondas do rádio, da Rádio Urubá FM. E me dirijo também com carinho a você, internauta, também meu aluno da EJA, que me acompanha pelo canal da CEP. Vamos lá junto nessa noite, conversar um pouquinho sobre semântica. Meu Deus, professor, que danada é semântica? Semântica é aquele ramo linguístico, aquele pedacinho da gramática, que estuda o significado e o sentido das palavras. A gente sabe que uma palavrinha só pode ter vários significados, depende do contexto em que ela está escrita. Então, a gente vai estudar nessa noite o significado das palavras. E para isso, a gente precisa saber de alguns conceitos essenciais. Primeiro conceito, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista e linguagem digital. O que é a linguagem verbal? Linguagem verbal é aquela linguagem que a gente usa a fala ou a escrita. Agora com vocês, estou usando a linguagem verbal, estou falando pela rádio, estou falando para o canal do YouTube da CEP, nós estamos usando uma linguagem verbal. Se eu estivesse escrevendo um texto para mandar para vocês, uma apostila que vai chegar, linguagem verbal, porque também estou escrevendo. O que é a linguagem não verbal? Linguagem não verbal é aquela linguagem em que eu não uso a palavra, eu uso o símbolo, eu uso uma imagem, eu uso um sinal. Vamos dar um exemplo? A gente vai no hospital visitar alguém que não esteja com Covid, né? Porque com Covid não visita, Ave Maria, para a gente não pegar. Então, quando a gente chega lá no corredor do hospital, tem aquela imagenzinha de uma enfermeira com o dedinho na boca. Ali não tem escrito o nome silêncio, mas a gente sabe que aquele local é um local de fazer silêncio. Porque tem aquela imagem, a gente compreende a comunicação. Aquilo é uma linguagem não verbal. Outra linguagem não verbal, quando a gente está no trânsito. Algumas placas de trânsito utilizam a linguagem verbal. Tem lá a placa, vamos dizer, pesqueira, daqui a 30 quilômetros, está escrito. É uma linguagem verbal. Mas às vezes o sinal de trânsito, a placa de trânsito, ela não tem nenhuma frase, ela tem apenas um símbolo. Às vezes é 2 carrinhos e aquela tarja no meio. Significa que não pode ultrapassar, né? Outra vez é só um triângulo vermelho. Significa que é para a gente dar preferência. Então, é uma linguagem não verbal. Uma linguagem mista é uma linguagem que usa os dois tipos, verbal e não verbal. Tem o desenho, tem o símbolo e tem a escrita. Às vezes, em alguma placa de estacionar ou de proibido estacionar, tem o símbolo com o E cortado e embaixo tem o nome, proibido estacionar. Então, é uma linguagem mista. Sabe outra linguagem mista? Novela, cinema, teatro, são tipos de linguagem mista. Nem é só verbal, nem é só não verbal, que se utiliza apenas das imagens. Outro exemplo, os quadrinhos. As histórias em quadrinhos, o gibi, tão lido pelas crianças, também são exemplos de linguagem mista, que tanto usa a imagem como usa o desenho. E agora, para clarear um pouquinho, para as minhas alunas da EJA que já são mãe, eu vou dar um exemplo de linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos imaginar que você leva seu menino lá na casa da sua comadre. Aí o menino vai mexer nas coisas. Você quer reclamar com ele usando a linguagem verbal. Então, você vai dizer, menino, não mexe nisso não que quebra. Mas se você quiser usar a linguagem não verbal, como uma boa mãe nordestina, você passa só o rabo de oi para ele. Ele já sabe que é porque fez alguma coisa errada e não pode mexer mais ali, né? Então, se liga, linguagem verbal, a gente usa a escrita ou a fala. Linguagem não verbal, a gente usa mais o gesto, o símbolo, o sinal, ok? Outro conceito importante dentro da semântica, conotação e denotação.
Que danada é isso, professora? Que nome tão estranho. Nessa aula de hoje, se preparem, que a gente vai ver um monte de nome estranho. Denotação significa o sentido real da palavra, certo? Para dar dica a vocês, ó, denotação começa com D. O nome dicionário também começa com D. E no dicionário tem um sentido real de cada palavra, né? Então, denotação é um sentido real daquela palavra. E conotação é o sentido figurado. Bruno e Marrone tem uma música que diz assim: choram as rosas. E rosa chora? É o sentido figurado, que ele está dizendo lá, que as rosas choram. Né? Não é o sentido real. Né? Rosa, uma flor, não vai chorar. No seu sentido literal. Se a gente diz assim: eita, mas João foi um cara de pau. A gente quer dizer que a cara dele é de pau mesmo? De madeira? Não é, né? A gente está usando um sentido conotativo. Agora, se diz assim: não foi aquele cara que te pediu a informação ontem. Aí, o cara realmente é, a gente está se referindo a uma pessoa. Falando em sentido denotativo e conotativo, a gente vai escutar agora uma música que eu achei muito pertinente, fala muito desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Se chama Pausa. Depois, se vocês quiserem curtir essa música no YouTube, ou se quiserem pedir na rádio, podem ligar. O nome da música é Pausa, da cantora Vika. E aí a gente vai escutar porque os poetas, os compositores de canções, eles usam muito o sentido conotativo para expressar seus sentimentos e usam muito para fazer as rimas acontecerem. Então vamos lá, solta o som, pausa. Uou, oh, oh. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Calma, calma,
Pois é, vamos ter calma, não é mesmo? O mundo deu uma grande pausa e a gente com essa pandemia viu que realmente nem tudo a gente pode controlar. A gente está aí quase um ano preso em casa, usando máscara, tendo cuidado com as mãos, higienizando, e a gente vê que ninguém está conseguindo ainda controlar esse vírus. Mas eu não quero falar de pandemia com vocês, porque a gente já está de saco cheio dessa pandemia, não é mesmo? Eu quero falar do sentido conotativo que a gente encontra em um verso dessa canção, que diz assim: o que será que o mundo tem a falar? E o mundo fala? O que será que o eu poético, que a compositora Vika quis dizer quando ela escreveu esse verso? O que será que o mundo tem a falar? Era o mundo mesmo que ia falar? Ou eram as pessoas que formam o mundo, né? Então, o mundo aí está no sentido conotativo, está no sentido figurado. Ela quis dizer, ela quis perguntar o que as pessoas do mundo inteiro têm a falar disso, né? Foi uma música que eu acredito que ela foi inspirada nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo. E assim como esse verso, também tem outros que têm um sentido conotativo, onde se usa o sentido figurado das palavras. O que você achou da canção? O que você acha do título da canção, que diz pausa? Será que passou pela cabeça de vocês algum dia que a gente ia ter uma pausa dessa que a gente está vivendo? As pessoas viviam realmente reclamando. Estava sem tempo, que o tempo era corrido, não tinha como dar atenção aos filhos, que não tinha como olhar para o pai, para a mãe, para dizer quem amava, para dizer que era importante. Tudo era muito corrido. Tudo não tinha tempo para fazer isso, para fazer aquilo. E agora a gente se vê trancado em casa. O tempo parece às vezes nem passar, demora a passar, não é? Porque realmente houve uma pausa. Então eu quero que você pense um pouquinho aí, você que está me assistindo pelo canal da CEP, pense um pouquinho. Você em algum momento achou que era possível uma pausa tão longa como essa? E quais os pontos positivos e os pontos negativos dessa pausa? Né? A gente, professor, achou um ponto muito negativo, que foi estar fora da sala de aula, que foi não ir ao encontro dos alunos. Mas a gente se reinventou, né? Deixou de estar na sala de aula e veio para uma sala com um monte de máquina, com a equipe técnica ali na frente, dar aula, na verdade, para os técnicos e para uma TV. E até no microfone de rádio. Não é? A gente teve que se reinventar. O que essa mensagem dessa música transmite para você? Você está tendo calma? Ou você está agoniado para que tudo volte ao normal? E como será esse novo normal? A semântica é isso. Essa parte da gramática que nos ajuda a interpretar o que a gente lê. Que nos ajuda a construir alguma resposta que é feita a partir de um texto como esse que a gente leu, que não deixa de ser, a música não deixa de ser um gênero textual, né? Você tem se sentido entediado nesse período de quarentena? O que tem feito para você tentar driblar isso, esse tédio, essa coisa abusada de estar em casa? Pensa. E sabe onde você me responde? Pode responder aí no canal, nos comentários, dar a curtida e comentar. E você pode também comentar lá no meu Face. Acesse a Ingrid Cardoso. E a gente conversa lá também. Beleza? Vou ficar esperando a devolutiva. Agora, esse terceiro conceito importante na semântica. Sinonímia e antonímia. O nome já sugere, né? Sinonímia com antonímia. Tem a ver com sinônimo e com antônimo. Eu acho que você lembra, ou já sabe, que sinônimos são palavras que têm o significado semelhante e antônimos são palavras que têm o sentido contrário, né? Então, sinonímia é essa relação, as palavras são diferentes, mas dentro de um contexto, elas são sinônimos. Por exemplo, a paz e a tranquilidade reinam naquele lugar.
Paz tem um significado, tranquilidade tem outro significado. Mas dentro desse contexto, elas funcionam como sinônimos. Então, é o que a gente chama de sinonímia. Antonímia é justamente o contrário. É aquela relação estabelecida entre as palavras de significados diferentes. As palavras, literalmente, elas não são antônimos, mas dentro do contexto, elas se tornam antônimos. Por exemplo, João era bondoso. Já Carlos era tinhoso. A gente sabe que lá no dicionário, se a gente for procurar, bondoso não é o antônimo de tinhoso. O antônimo de bondoso é maldoso. Mas aqui dentro do contexto, a gente entendeu que há essa relação de antônimo, essa antonímia. Aqui, tinhoso ficou o contrário de bondoso. Outro conceito de semântica, só vem nome feio, viu? Só vem nome grandão que a gente nunca ouviu. Paronímia e homonímia. Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas lá dentro do texto eles vão ter significados diferentes. Vejam só. O pelo do cachorro é curto. Preste atenção na palavra pelo. O pelo do cachorro é curto. Pelo caminho da vida. Essas duas palavras estão igualzinhas. Se escreve igual, pronuncia igual, mas elas significam a mesma coisa? Não tem como, né? O pelo do cabelo é curto. Aí vamos lá para a frase do caminho. Pelo caminho da vida. Aí, no caso, o cabelo é do caminho, vai ter cabelo lá, que a gente sabe que pelo é como se fosse o cabelinho lá do cachorro, do gato, né? Então, são palavras iguais, mas que tem um significado totalmente diferente. Tenho que chegar cedo, ou seja, vou ter que chegar cedinho da manhã, não posso chegar atrasado. Aí, vamos lá em outra frase. Cedo meu lugar aos idosos. Esse cedo quer dizer que é cedinho? Que é de manhã bem cedinho? Não, esse cedo quer dizer que eu vou ceder, que eu vou sair do meu lugar e deixar um idoso sentar no meu lugar. Ok? Parônimos. Parônimos são aquelas palavras que possuem significados diferentes, porém a pronúncia e a escrita é parecida, não é igual, é parecida. Por exemplo, soar, que é do sino, e suar, que é transpirar. Às vezes as pessoas fazem, Maria, eu soei tanto, você não soa, você não é sino, você sua. Certo? Acento, de acentuar a palavra, que a gente usa o tio, que a gente usa o acento circunflexo. E aí vem o acento com SS, que não é o acento que a gente fala, eu não vou acentuar a palavra. O acento que eu estou falando agora é o acento de me sentar em um local. O acento do ônibus, o acento lá da lotérica, da Caixa Econômica Federal. Então, são palavras que têm a pronúncia parecida, mas a grafia é diferente. E se a gente não souber a grafia correta, a gente acaba botando um texto da gente todo a perder. Polissemia. Ave Maria, que nome tão feio, professora. Parece nome de doença, mas não é. Polissemia é quando uma palavra tem um monte de significado. Depende de onde ela está escrita. Ela não tem um nem dois, não, tem um monte. Vamos ver um exemplo. Vamos lá, você vê a frase. Vendo à vista. Pode ter várias interpretações essa frase. Pode ser vendo o lápis à vista, né? Não vendo a prestação, não vendo parcelado, só vendo à vista. Pode ser vendo à vista porque tapei o olho. Vendi, né? À vista, tapei aqui. Pode ser estou vendo a vista, aquela vista linda. Veja quantos significados em apenas uma frase. Isso se chama polissemia. E é um conceito básico que está dentro da semântica. O meu objetivo de hoje não é fazer que você decore esse monte de nome esquisito, que parece que tem nome até de gente, parônimo, polissemia, nome de doença. Eu quero que você entenda a importância de ler, de buscar o significado das palavras, para poder você construir um bom texto, para você se comunicar melhor, para você escrever bem. Se a gente não estudar semântica, a gente nunca vai se comunicar bem. A gente precisa sempre estudar o sentido e o significado das palavras, para poder se colocar e para poder sempre ter uma comunicação
estabelecida com segurança. Já imagina você escrevendo no Zap uma mensagem sem saber direito o sentido das palavras? A pessoa do lado lá pode entender tudo diferente, tá? Então se liga. Na próxima aula a gente conversa mais e foi um prazer estar com você. Um abraço para os internautas, para os meus alunos que estão aí conectados e sintonizados na rádio Urubá FM.